O assentamento Monte Alegre está localizado no interior de São Paulo, nos municípios de Araraquara, Matão e Mutuca. E ele é consequência da luta pela terra e da reforma agrária. Bem-vindo ao assentamento Monte Alegre. Nesse vídeo passeio você vai conhecer a nossa história de luta e resistência. Estamos chegando aqui na Agrovila da Cida, uma das fundadoras do assentamento Monte Alegre. Vamos conversar com ela. A gente morava em Sertãozinho, aí a gente estava numa safra de cana, não estava ganhando nada. Aí nós fizemos uma greve, aí chamou o senhor do sindicato aqui de Araraquara, foi lá, dava aqueles papelzinhos falando o que a gente tinha ganhado. A gente ganhava pelo dia cortando cana, o dia inteiro, a gente ganhava 3, 4 reais. E a gente sofria, hein? Porque trabalhava das 6 às 6, não era esse negócio não. Aí o homem do sindicato pegou e falou, ó, vocês partem para greve mesmo e eu vou dar um jeito para ver o que eu posso fazer. Aí meu filho e meu marido, eles foram para São Paulo e lá conversaram. E lá tinha essas terras aqui que estavam desocupadas. Aí nós viemos. Só que a gente veio com a cara e a coragem, porque não tinha casa, não tinha água, não tinha força, não tinha nada, era só calipe. E aí nós fizemos lá, cortaram uns calipe, fez uns ranchos, umas casas de pau, rodeado de plástico, a gente entrou nessas casas. Aí no outro ano seguinte já derrubou um pouco de calipe, limpou as terras, a gente plantou arroz. Aí depois eles começaram a falar que ia repartir, cada um ia pegar 6 hectares de terra para plantar. Cida, o que representa o assentamento Monte Alegre na sua vida? Minha vida é muita alegria, muito sossego, muita paz. Porque na minha vida, toda a vida eu trabalhei muito, mas até despejada do lugar que o meu marido ficou doente e não podia trabalhar, e eu fui despejada com 4 filhos. Hoje você tem seu lugar. Eu estava cortando cana, quando eu cheguei em casa, meus trem não estavam dentro de casa. Hoje, eu aqui me sinto muito satisfeita, muito alegre. Eu sinto muito feliz aqui. É uma vitória para nós. Estamos chegando aqui na Rota do Ciclista. Vamos falar com a Gisele, que faz bolos e pães aqui no assentamento Monte Alegre. Gi, conta pra gente como você chegou aqui no assentamento. Eu cheguei aqui no assentamento há 17 anos atrás e hoje estou aqui com a Rota dos Ciclistas, recebendo turistas aqui nos finais de semanas e feriado. Gi, o que você oferece para o turista que vem aqui na Rota do Ciclista? Tenho comigo que eu ofereço uma alimentação mais saudável. Eu procuro tirar o máximo que eu consigo aqui no sítio. Então eu faço pães diferenciados, tem o milho que a gente planta na fabricação dos bolos, dos pães, uma mandioca, as ervas que eu uso nos pães. Então a gente procura trazer uma alimentação mais saudável para esse público que busca esse tipo de alimentação. Gi, o que você usa para fazer a sua produção dos pães, dos bolos que você serve aqui na Rota do Ciclista? Na verdade, eu procuro usar muita coisa do que a gente produz, e quando a gente não tem, eu pego do vizinho, como eu ofereço sucos naturais, a maioria das frutas é daqui. As ervas que eu uso nos pães, a ora pronobis, a cúrcuma. Então eu faço o pão do cará, né, que é o cará moela. Tem o gergelim,
que a gente colhe aqui também, que eu uso nos pães. Tem a taioba, que tanto eu uso a folha como uso a batata na fabricação de patês, de pães também, né? O hibisco, que é transformado em chás, em geleias. Então a gente trabalha com a linha vegana, a linha tradicional e a linha sem glúten também. Eu já estou começando a trabalhar já. Estamos chegando aqui no sítio Terra Viva para falar com a Rose e o Ademir para contar um pouquinho da história da vida deles. Então, a ideia foi assim, que veio lá da parte de trás com meus pais, né, que eles vieram da área rural, depois habitaram na cidade por uns anos. Aí com o tempo eles surgiu a ideia do assentamento, né, reforma agrária, e foi assim feito um cadastro no ITESP, tudo legalizado, né. Aí meu pai conseguiram a arinha deles lá no sítio, né, e a gente veio acompanhando eles, né, depois de muita prova, né, Deus abriu a mente nossa, assim, fazendo uma pequena plantação de maracujá com as polpas, aí veio né? A ideia da polpa. Com a ideia da polpa. Aí foi surgindo as ideias, né? Agora no momento assim a gente estamos com 6 sabores, né? Que são os sabores abacaxi, abacaxi com hortelã, abacaxi com gengibre, a maracujá, acerola, temos tamarindo também. A ideia assim é sempre ampliar, né? Vocês têm essas frutas o ano todo para a produção da polpa? Então, a gente, assim, como a gente tem as terras, né? A gente planta o maracujá, a acerola, né? Agora, quando a gente não tem a fruta, são frutas que a gente pega com nossos fornecedores, assim, tipo assim, o abacaxi só, né? Porque aí são frutas selecionadas, né? E nossos produtos são 100% natural. Não contém água, nem açúcar, nem conservantes. Estamos chegando aqui na Padaria AMA, Associação das Mulheres do Assentamento Monte Alegre, para conversar com Elisete. Como foi fundado a Padaria AMA? A padoca começou com um grupo de mulheres, era bastante mulheres, muitas reuniões. Aí em 2008 foi construída a padoca, uma panificadora comunitária, em razão da comunidade, que a gente emprega todas as mulheres para ajudar no sítio. E a gente procura comprar também os alimentos daqui, cenoura, alface, tudo aqui da região, da comunidade. Aí a gente tá aqui, a gente começou uma portinha pequenininha, aí começou a vir um ciclista, depois veio o outro, um foi falando pro outro, a gente só servia bolo. Hoje a gente serve bolos, biscoito, lanche. Aí os benefícios, a gente se sente muito feliz por causa assim, que ajuda as colegas, né, na renda do sítio. E a gente quer ampliar mais, para ter mais serviço para as amigas aqui do sítio. Porque é só mulheres, a gente compra, a gente faz, a gente vende, só mulheres. A gente serve a comunidade, vem comprar os pães todo dia aqui, o refrigerante. A gente serve o suco natural, a gente produz no nosso sítio mesmo as polpas. E por que o nome Padoca? Então, Panificadora AMA, é o nome Associação de Mulheres Assentadas. Padoca foi assim, um apelido carinhoso do ciclista. Ele falou assim que é encontro de amigos, eles colocaram esse apelido carinhoso e ficou. Aí pegou, agora é só Padoca. Em nível de conhecido, só pôr no Google, todo mundo vê tudo que produz na Padoca. Aqui no assentamento Monte Alegre também temos a produção de cachaça. Quem vai falar um pouquinho dessa história para nós é o Edson. Sr. Edson, como que o senhor chegou aqui no assentamento? Conta um pouquinho da sua história para nós. Comentava com meu pai que eu gostaria de fabricar cachaça artesanal.
E ele conhecia uma pessoa que fazia a cachaça, procuramos ele, só que teria que ter um local para poder fazer essa cachaça, uma propriedade. Aí aconteceu de ter o assentamento, conseguimos comprar um lote aqui. Já vai fazer já 15 anos que nós estamos fabricando cachaça artesanal, ela é fermentada no milho. Então aí começou e estamos aqui na luta até hoje. E quais sabores de cachaça, senhor? Olha, eu tenho 24 sabores de cachaça saborizada, tá? Eu vou falar algumas, tá? Que é café, banana, coquinho, rapadura, de panetone. E tem também 18 sabores de licores, que é tudo artesanal, feito aqui na propriedade, com a cachaça nossa, tá? Inclusive a marula caseira. O senhor tem alguma cachaça que é especial? Tenho. Toda cachaça são boas, tá? Mas tem uma que a gente faz já, tá descansando há 14 anos, tá? Eu tenho ela engarrafada em garrafa de 750 e a de bolso. Seu Edson, o senhor recebe turista aqui? Recebo bastante, ciclistas vêm bastante, tá? Então a gente mostra para eles o processo, geralmente eles procuram vir na época, a gente indica para vir no horário, no período de safra. Então eles vêm já com o tempo marcado e mostra o processo para ele, desde a garapa, se quiser tomar a garapa, até a cachaça saindo. Aqui no assentamento Monte Alegre também temos a maravilhosa Escola do Campo. O turismo religioso no Templo Luz e Vida do São Milton. E o Roseral da Dona Ana e do São José. Você conheceu um pouco da nossa história. Se quiser saber mais sobre a vida rural, venha nos visitar no assentamento Monte Alegre.